É isso, chegamos. Esse é o programa Subtexto. Nós estamos na sintonia da 95,3, a Rádio Fiscar, para você escutar diferente, mas também para você ler as nossas letras, os nossos textos de maneira muito diferente. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na próxima meia hora, eu vou conversar com um convidado super especial e daqui a pouco eu vou apresentar para você. Mas antes, eu te convido para seguir a gente no Instagram, Glauco Keller. Lá você vai encontrar postagens na área de arte, de educação, de cultura, e você que está ouvindo a gente na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar pode acompanhar esse programa também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar esse programa em áudio e em vídeo. Pois bem, o convidado de hoje é super especial. Faz algum tempo que eu estou tentando trazê-lo aqui, deu certo. Eu estou falando do jornalista, do professor, do pesquisador, mas, acima de tudo, do mineiro, Pedro Varoni. Muito obrigado pela presença, Pedro. Oi, Glauco. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. É muito bacana ter esse espaço, né, que você vem desenvolvendo há tanto tempo, de entrevistas, né, e sobre arte. Então, é muito bom estar aqui contigo, viu? Obrigado. Vamos aí, vamos conversar. Ô Pedro, você hoje é mais jornalista ou mais professor ou mais pesquisador? Essa é uma pergunta um pouco difícil, né? Eu acho que eu nunca deixo de ser jornalista, eu tenho sempre esse princípio. Sempre não, mas eu aprendi a me identificar como jornalista, aquela coisa. A primeira coisa que vem quando você vai preencher a ficha de um hotel, talvez por ter trabalhado muito tempo com jornalismo, é essa palavra, né? Jornalista. E mesmo ensinando, mesmo na pesquisa e no ensino, eu acho que eu continuo sendo jornalista. Sempre que encontro um espaço para o jornalismo, eu procuro desenvolver. Acho que as coisas podem andar juntas, né? O jornalismo tem muita coisa, vamos dizer, metodológica que pode ser aplicada na educação. A educação tem um ponto de vista crítico em relação ao jornalismo também, que é interessante. Então, eu procuro, vamos dizer, navegar nessas águas, né? E em que momento da sua vida você pensou em fazer jornalismo, Pedro? Quando você estava, por exemplo, no terceiro ano de ensino médio, você já vislumbrava a profissão de jornalismo ou você pensou em seguir alguma outra carreira? Olha, Glauco, era um outro tempo, né? Né, que a gente fazia essas escolhas. Eu vivia numa cidade do interior de Minas, Muzambinho, que é a minha terra natal, e ali entre os meus colegas, eu era praticamente o único que fazia essa opção. Porque se o sujeito tinha, vamos dizer, uma habilidade maior com linguagem, ele ia fazer direito, talvez letras, né? Jornalismo não era uma escolha muito muito comum na época. Depois começou a ser. Durante, inclusive, a minha graduação, foi aumentando cada vez mais a procura pelo curso e isso passou a ser. Isso estou falando aí do início dos anos 80, né? E eu acho que essa profissão veio de uma coisa assim. Meu pai gostava muito de ler jornais, né? Ele era um bancário ali em Muzambinho, a minha mãe era professora da rede pública, foi diretora de escola, e ele gostava muito dos jornais, ele assinava os jornais, e tinha uma coisa que ele levava diariamente os jornais até o meu avô, que era o pai dele, que era um sujeito da zona rural, que mudou para a cidade, né? Tinha aquela coisa assim, um fogão a lenha na casa, eles faziam um jantarzinho antes do sol esconder, né? Aquele jantar mais cedo, e eles ficavam ali conversando sobre as notícias do jornal, era a época da ditadura, né? Então falava-se dos generais, que eram os presidentes da época, os ditadores da época, e aí eu acho que isso me deu um pouco essa abertura, né? Não sei, eu fui, de alguma forma, fisgado por aquele mundo fora do meu lugar, vamos dizer assim, né? Abriu uma porteira aí para um mundo fora do meu lugar. E depois, na adolescência, aí eu tive a chance, meu primeiro emprego foi na rádio local, né? Na Rádio Rural de Muzambinho, em que eu tinha um programa de música. Foram dois, eu acho que um deles chamava depois Outras Palavras, que era uma referência à música do Caetano.
E aí a comunicação, essa coisa da rádio, ela foi cada vez puxando mais, me puxando, e quando vi, eu escolhi o jornalismo e acho que foi uma escolha com todo o sofrimento e percalços da profissão, mas foi uma escolha que eu acho que foi feliz para mim, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o professor, o jornalista, o pesquisador Pedro Varoni, falando um pouquinho de jornalismo, de educação, das relações entre esses caminhos. E você que está acompanhando a gente aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode acompanhar também esse programa no YouTube, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. Lá você vai encontrar essa entrevista em áudio e também em vídeo. O Pedro, você ainda é um encantado pelo rádio, porque quem é mordido pelo rádio dificilmente se livra dele, né? Ah, igual que eu sou, viu? E ultimamente essa onda dos podcasts, né? Aí eu tento trabalhar isso com os alunos, falo muito para eles sobre essa possibilidade, que eu dou aula no curso de linguística, né? E essa oralidade, essa expressão oral que vem do rádio, né? O podcast, na verdade, ele é um rádio reinventado, né? Com talvez um esquema narrativo diferente, porque está um pouco nessa lógica do streaming, então você faz a coisa seriado, né? Mas já existia antigamente radionovela e tudo isso, né? Essa possibilidade de uma narrativa em áudio com os recursos que a gente tem, ela me fascina muito. E acho que a gente vive um mundo, até certa forma, saturado de imagens, né? O século XX foi o século das imagens, e tudo, é claro, isso foi muito bom, cinema, fotografia, tudo isso, mas eu acho que a palavra escrita e a palavra falada, ela produz um imaginário que a saturação de imagens às vezes não consegue atingir. Então eu sou muito fascinado, sim, pelo rádio e pela expressão oral, né? Que é algo também muito forte no Brasil. Eu morei um tempo no Nordeste, né? A coisa da expressão oral, você ir numa feira, você ir no mercado, escutar as vozes, tudo isso é muito legal, gosto muito. As amplas variantes linguísticas, né, Pedro? Que Sim. são lindíssimas, né? E é curioso porque eu ia justamente perguntar isso, como que o rádio, agora, em especial no formato de podcast, ainda continua sobrevivendo numa sociedade tão imagética, né? O Instagram, por exemplo, eu sempre falo que você não consegue escrever nada no Instagram sem que você suba uma imagem, né? Mas essa coisa da imaginação que o rádio traz, né? Ela continua tocando. E, embora alguns já tenham decretado, por vezes, a morte do rádio, a capacidade de adequação do rádio a outras mídias é um negócio impressionante. A internet não foi diferente. O podcast, como você tocou, né, nada mais é do que o rádio on demand, né? Você ouve aquilo na Isso. hora que você quer, né? Uhum, exatamente. E com essa coisa, às vezes, do engarrafamentos nas grandes cidades, né? O rádio tem uma penetração muito grande, né? Ainda, e no interior também do país, né? Essa tradição dos apresentadores, dos locutores de rádio locais, né? A música caipira, toda cidade tinha essa tradição. E é algo muito interessante, né? Pedro, depois que você se formou em jornalismo, você trabalhou um tempo como jornalista, trabalhou em grandes veículos de comunicação do país, né? E quando e de que forma você veio aqui para São Carlos para fazer mestrado e como que a linguística apareceu na sua vida? Olha, Glauco, eu acho que essas coisas têm um quê assim de mistério em tudo, é um movimento meio do inconsciente, né, que a gente às vezes faz. Eu me formei em Belo Horizonte e depois fui trabalhar no sul de Minas, na implantação da IPTV, Varginha, né, nos primeiros tempos dela lá, no sul de Minas, onde eu fiquei ali por 12 anos, né. E depois me deu uma inquietação de que eu deveria, talvez, hoje eu entendo que a minha inquietação era que eu deveria estudar, né? Mas na época eu tinha esse movimento meio intuitivo, e aí eu acabei fazendo um movimento de transferência, fui para Ribeirão Preto, na IPTV Ribeirão, fiquei lá um período curto, e depois, felizmente, eu vim para São Carlos, que a cidade eu achei muito agradável, né? Assim,
na questão do clima, na questão de ter um pouco mais de natureza e tal, mais parecido um pouco, de certa forma, com a vida que eu levava lá no sul de Minas, né? E aí eu vim para cá com essa coisa. E estando aqui logo, é engraçado que a minha área de pesquisa é análise do discurso, né? Que é um ramo aí da linguística, né? Aí eu estando, uma vez fazendo um documentário sobre a viola caipira, lá em Diamantina, estava lá em Diamantina, São Gonçalo do Rio das Pedras. E tinha uma professora da USP de Ribeirão, professora Alzira, que ela era, tinha uma, acho que ela era sogra do Pereira da Viola, que a gente estava gravando, e ela começou a me falar dessa área da análise do discurso, dizendo que era uma área muito boa em São Carlos. Aí, imediatamente, quando eu voltei aqui, eu escrevi para a professora Vanice Sargentini, que me acolheu desde o início, na UFSCar, né? Dizendo da minha intenção de conhecer a área, e aí eu fui aluno, aquela coisa, aluno especial, projeto de pesquisa, aí fiz o mestrado, já emendei o mestrado ao doutorado, e aí São Carlos me propiciou essa possibilidade, né? Depois de sair da televisão e tal, foi a fase dos concursos e da entrada mesmo na universidade, de seguir esse caminho. A minha entrada é pela análise do discurso, então, que é hoje mais especificamente no campo Foucaultiano, sabe? Ô Pedro, você ouve música caipira? Você falou da viola aí, Inesita Barroso, Tunique Tinoco, esse pessoal todo. Eu me lembro do Moraes Sarmento, meu pai assistia o Viola, Minha Viola, eu também cresci ouvindo Inesita Barroso e Moraes Sarmento apresentando. Depois o Moraes acabou falecendo, a Inesita continuou. Esse pessoal todo habita o seu ideário musical? Olha, ele habita. Engraçado é que eu, até na minha terra, ele brincava um pouco, eu mesmo brincava, falei, não, eu sou meio diferente, porque gostava de bossa nova, e a maioria gostava desse som, né? Mas quanto mais você vai envelhecendo, mais você percebe que essa raiz, ela é muito funda na nossa tradição caipira, né? Do Brasil caipira, né? Essa cultura tão interessante. E sendo jornalista, eu tive a oportunidade de fazer a direção artística de um DVD com o Tinoco, quando ele estava vivo ainda, junto com o Mazinho Quevedo, lá no Teatro Pedro II, em Ribeirão, foi gravado lá. Aí pude conviver muito com ele, convivia durante meses, ir na casa dele, fazer a pesquisa e tudo. A Inesita Barroso, da mesma forma, no festival aqui Viola, de todos os cantos da EPTV, né? Também pude conviver com ela. E aí essa riqueza, aquilo que o Antônio Cândido define, né, parceiros do Rio Bonito, né, essa cultura, que é uma cultura hoje que a gente pode identificar meio como quilombola, né, baseada nos laços de troca, assim, antes da entrada daquele capitalismo mais avançado, né, essa cultura, vamos fazer uma pescaria, vamos dividir o peixe, esse tipo de relação com a natureza que o caipira tinha, ela tem raízes muito profundas, eu acho, na nossa região, que, inclusive, eu não gosto da palavra resgatar, mas, inclusive, é um fio assim que a gente deveria puxar mais para as nossas vidas, porque muitas das questões contemporâneas hoje, da sustentabilidade, etc. e tal, ela tem raiz nisso, um pouco nesse tipo de cultura que os nossos antepassados tiveram, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu converso com o professor Pedro Varoni, que fala um pouquinho de música, de arte, da relação entre educação, jornalismo, oralidade, ou seja, o Pedro traz muita informação, muito conhecimento aqui para a gente. Você que está acompanhando a gente em 95,3, na sintonia da Rádio Fiscar, pode acompanhar esse programa também em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube, lá você vai encontrar essa super entrevista com o professor Pedro. O Pedro, por que nós não temos dialetos no Brasil, sendo que o Brasil é desse tamanho, cara? Essa foi uma dúvida que sempre permeou a minha forma de enxergar a linguagem. Nesse ponto, eu acho que tem colegas aí do departamento que sabem bem mais do que eu, né? Eu acho assim, a imposição de uma língua hegemônica, ela se dá como uma relação de poder, né? Isso foi feito no processo de colonização. E acho que hoje existe um movimento
de resgatar essas línguas indígenas, né, de matriz indígenas, né, o dialeto, a própria língua geral que se falava no interior de São Paulo, que era também a linguagem caipira, né. Então, eu acho que essas diferenças elas foram soterradas um pouco pela relação de poder. E também por uma certa magia da língua portuguesa que penetrou no Brasil, e esse país desse tamanho, com a sua diversidade, as suas variedades linguísticas, diversidade da prosódia, de tudo, né? Ela fala o português, né? E a gente se comunica pelo português, e a gente ama essa língua portuguesa, né? Porque, de fato, ela é uma língua que, enfim, é nossa pátria, né? Como diz lá o Caetano, né? Então, eu acho que é um pouco essa coisa. É um pouco de mistério, um pouco de relação de poder, talvez existam dialetos que a gente deveria cuidar mais, mas, por outro lado, nós somos um país de língua portuguesa, né? Acho que, se eu não estiver enganado, o número de habitantes do Brasil é que torna a língua portuguesa uma das mais faladas do mundo, né? E essa riqueza cultural, de fato, que aparece na música, né, Pedro? Que aparece na arte, que aparece na oralidade, que, por sorte, hoje a gente está descobrindo, muitas vezes a partir da pesquisa, muitas vezes com o viés político mais necessário, né? Porque o discurso, a comunicação é necessariamente político, né? A gente está buscando essas histórias, esses causos tão bonitos. Eu queria tocar num ponto também que você falou, que é a bossa nova e depois a MPB, que também eu sei é tão cara a você como pesquisador e como jornalista e como apreciador de música. É, a bossa também é um produto caracteristicamente brasileiro, embora seja a relação, talvez, do samba com o jazz, que virou um produto lindíssimo. Você acha que a bossa, num determinado momento, não conseguiu se politizar, num momento em que o país precisava de uma temática mais forte, uma temática mais política, mais ativa politicamente, e aí talvez ela tenha se perdido no caminho para a Tropicália, para a nova MPB mais política, mais jovem? Eu acho que se a gente for analisar o processo histórico, isso sim aconteceu, né? Mas a gente partilha de um ponto de vista de uma história meio descontínua, sabe? A coisa não é tão linear assim. Se você vê um artista, por exemplo, como Carlos Lyra, que morreu recentemente, e que é um dos, né, dos grandes mestres da bossa nova, ele teve uma incursão na canção de protesto, né? Ele sentiu um pouco essa onda do amor, sorriso e flor da bossa nova, aquele universo ali da zona sul do Rio, e que nos deu coisas belíssimas, né? Mas, de fato, tem uma expressão do Michel Pechet, que é um filósofo da linguagem, da área da análise do discurso, que ele diz que é a relação entre o real da língua e o real da história, né? Isso sempre está posto, né? Então, de repente, os movimentos políticos daquele momento fizeram com que, da própria juventude, que ela buscasse uma nova linguagem, que buscasse uma interpretação mais profunda do Brasil. E isso foi feito com a Tropicália, com certeza. Mas os próprios artistas, o Tom Jobim, pós essa fase mais garota de Ipanema, vamos dizer assim, ele se torna um compositor que adentra muito para o interior também do Brasil, se aproxima até um pouco do Guimarães Rosa, em certo sentido, com as temáticas, aí, o Matita Pererê, o Urubu, esses álbuns dele, são álbuns que falam muito dessa natureza mais interiorana, né? Inclusive tem A paixão dele pelos pássaros, né, Pedro? exatamente, pelo urubu, pelos pássaros, né? A forma como ele observava os pássaros, e ele inclusive tem uma passagem, ele frequentava uma fazenda de Leme aqui, né, na nossa região, na adolescência, a família dele tinha uma fazenda, e ele vinha. Então, quer dizer, ele, de alguma forma, ele também fazia parte um pouco desse universo. Ele, que é talvez o grande compositor brasileiro, né, é difícil a gente falar de um num contexto que tem tantos, né? Mas ele é muito representativo. Então, eu acho, sim, a Bossa Nova, em certo momento da história, ela
o discurso dela ficou um pouco alegre demais para um contexto que já não era mais tão alegre, né? Mas que refletiu também essa vida do Rio de Janeiro ali nos anos 50 e tudo, que era um tipo de vida, uma promessa de felicidade, né? Como diz, eu acho que eu não sei se essa frase é do Wisnik, mas a ideia de uma promessa de felicidade nunca cumprida, mas a gente tem isso, né? E a gente, quando precisa encontrar essa beleza, a gente recorre a essas canções também, hoje, né? Então, eu acho que... E foi também uma coisa, o próprio Tom Zé, sendo um tropicalista, ele vai dizer que a gente tinha uma tradição de explorar matéria-prima, primária, né? Cana, café, etc. Aí, de repente, a gente cria essa coisa tão sofisticada, que é a linguagem da bossa nova, a linguagem harmônica, essa fusão, como você disse, com jazz e tal. Isso se torna uma música mundial, né? Então, viva a bossa nova, e a gente reconhece essa coisa, mas ela também é muito bonita, né? E você acha que já o movimento tropicalista conseguiu colocar em prática, musicalmente falando, o movimento antropofágico, que o manifesto antropofágico do Oswald, de deglutir tudo e transformar aquilo numa arte a partir do olhar de jovens que vinham, em especial, da Bahia e que produziram algo até então inesperado para o contexto do país, Pedro? Sim, eu costumo dizer que eu acho que o tropicalismo ele fez da antropofagia uma prática, né? A antropofagia que, de certa forma, era um manifesto ali no Oswald, né? Uma intenção. O tropicalismo aplicou isso de fato, ele fez, porque você sabe, o Gilberto Gil, que foi o tema do meu doutorado, né? Ele foi a Pernambuco, no auge ali, quando eles estavam querendo criar o tropicalismo, e ele viu uma apresentação da banda de pífanos de Caruaru naquele momento em que estava saindo o Sgt. Peppers dos Beatles, né? E ele pensou numa fusão dessas coisas, antropofagicamente falando, né? O que era impensável para a época. Isso não era. Hoje é comum, mas na época não. Então, quer dizer, a partir dessa intuição, ele promoveu isso, inclusive pensando numa passagem do popular para o pop. A intenção era, de fato, que, reconhecendo na música a sua característica de um produto de mercado, que deveria disputar mercado, que a gente deveria ter uma voz no mundo a partir da nossa brasilidade, né? Então, tudo isso está representado no tropicalismo e tudo isso está representado na ideia de uma antropofagia. Mas há também um ponto crítico, porque a antropofagia virou uma espécie de modinha também, que vale tudo, vamos misturar tudo. E eu acho que, na verdade, essa mistura se dá a partir de uma base, em que está, no caso deles, essa base da baianidade, da cultura popular nordestina, sabe? Que é ali, a partir disso, que você devora, mas você tem que estar no seu lugar. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o jornalista, o professor Pedro Varone, que fala agora um pouquinho sobre MPB, sobre tropicalismo, sobre bossa nova. E eu convido você para seguir a gente no Instagram, Glauco Keller, lá sempre tem postagem na área de arte, de educação, de cultura, e também você que está ouvindo a gente na sintonia da Rádio Fiscar, acompanhar esse programa e outros programas Subtexto no YouTube, em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Pedro, e o que você ouve hoje, cara? Se a gente pegar o seu celular agora, abrir o Spotify, tem coisa nova lá, cara, que você aprecia, que você gosta? É difícil isso, viu? Eu acho que eu virei aquele tiozão que tem dificuldade de acompanhar as coisas novas, né? Eu fico redescobrindo álbuns antigos, eu fico mais navegando nesse universo. Talvez seja um pouco acomodado mesmo em relação a isso, né? E o que você ouve mais, Pedro? Você tem, Agora, talvez o Gil eu seja sou um grande muito artista para aberto. você? Sim, eu escuto muito Gil, escuto muito. Costumo fazer playlists temáticas, sabe? Para eu ir curtindo quando vou. Gosto muito de viajar de carro, quando estou viajando, principalmente sozinho, gosto de ouvir
Beto Guedes, Clube da Esquina, Milton, Sai Guarabira, os próprios tropicalistas, né? Às vezes um pouquinho do o Belchior, que é um artista também que eu admiro, muita música brasileira, né? Mas às vezes um pouco do Frank Zappa, às vezes um pouco do Bob Dylan. Eu acho que, em termos ideológicos, eu sou meio filho da contracultura. Eu nasci em 63, assim, peguei um pouquinho dessa onda, mas eu me considero muito próximo a essa referência, né, da contracultura. Rita Lee, Mutantes, tem muita coisa boa, coisas regionais, o Celso Adolfo, que é um compositor de Minas, que eu gosto muito. Tuco Oliveira, esse é um menino novo também, mineiro, mas que bebe dessa tradição. Ele é já de uma nova geração que eu acho interessante ouvir. Poxa, você citou aí um número quase que infinito de possibilidades de busca para os nossos ouvintes. Tem muita coisa legal mesmo que o Pedro mostrou para a gente agora. O Pedro, eu queria voltar um pouquinho no Pedro jornalista, na sua visão em relação ao jornalismo hoje, nos últimos tempos, em especial por conta da pandemia, polarização política, o jornalista, a figura do jornalista foi muitas vezes violentada, agredida, simplesmente porque havia interesses diferentes daqueles que a sociedade muitas vezes precisava conhecer. Hoje, parece que a poeira baixou um pouco, né? Mas a profissão de jornalista continua, de certa forma, sendo controversa e tendo que lutar contra o conceito de fake news, contra o conceito de pós-verdade, que é aquela interpretação simplesmente pessoal e emocional de algo, né? Como você enxerga hoje a profissão de jornalista e o que você diria para um jovem que está entrando no primeiro ano num curso de jornalismo? É difícil. Eu acho que o jornalismo entrou numa crise também pelos modelos de negócio, né, provocado por essa mudança, né, no perfil dos anúncios que saíram das mídias tradicionais e foram para a internet, né, para as grandes plataformas. Isso já desarranjou um pouco economicamente a profissão. Então, é uma profissão que hoje ela passa por dificuldades, né? As redações são mais enxutas, então, para quem está começando, é bom ter clareza em relação a isso. Mas acho que, vamos dizer, as práticas do jornalismo elas vão ter lugar como ferramentas de educação, como ferramentas de cidadania, porque com todos os problemas que existem, né, eu, por exemplo, não acredito na objetividade, na imparcialidade, isso do ponto de vista discursivo não existe, e às vezes o jornalismo se fia um pouco nessa ideia, né, sempre a escolha de uma palavra e não outra palavra já implica numa escolha ideológica, né, então isso eu acho que os tempos atuais revelam. Mas o que o jornalismo tem e que ele pode contribuir, principalmente para esse contexto de fake news, deveria ter é uma responsabilidade pela apuração dos fatos, né? Morreram 90, 100 pessoas nessa tragédia, por exemplo, em Porto Alegre, que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul. Você precisa ter certeza de que aquele fato é uma informação verídica, que você cruza, que você checa e tudo. E esse tipo de procedimento é que eu acho que é uma ferramenta hoje de educação midiática, que deveria, inclusive, fazer parte do currículo das escolas, desde o ensino médio, talvez, né? Porque você, ao receber uma informação na internet, você, qualquer cidadão, ele tem que fazer um pouco essa tarefa do jornalista, de checar qual é a fonte daquela informação, se existe transparência, existe um editorial, uma equipe editorial responsável por ela, porque senão você passa a circular coisas que são comprovadamente falsas e feitas para falsear mesmo, para causar confusão semântica, né, na Você sociedade. acha que a grande parte da dificuldade advém da velocidade que a internet propicia? Eu, por exemplo, se eu entrar no site da Folha de São Paulo agora e encontrar determinada manchete e entrar daqui a 1 hora e meia, talvez eu me sinta
chateado pelo fato de ter a mesma manchete, ou seja, o jornalista ele tem que ser, tem que andar na velocidade da internet, e muitas vezes esse tipo de apuração, esse tipo de detalhamento se vê dificultado. Isso é muito difícil, porque de fato assim, o consumo de informação e o excesso é muito grande, né? Mas, por outro lado, talvez o jornalismo deveria investir suas fichas mais na contextualização. Por exemplo, eu recomendo, às vezes, que ao invés de você ficar ouvindo muita notícia o tempo inteiro, que você escolha, por exemplo, um podcast, tipo o Foro de Teresina, que é um que eu gosto, né, da revista Piauí, que dá um panorama político da semana. Ele é bem apurado, ele discute. É claro, você não vai se informar só por essa fonte, mas às vezes é melhor você ser um pouco mais seletivo do que você tentando correr atrás dessa informação uma atrás da outra, a menos que você precise disso por algum motivo. Senão você fica meio, vamos dizer, inebriado ali com tanta informação e tal, e causa também um prejuízo. Acho que informação demais também, assim, no sentido quantitativo, né? Não no sentido qualitativo, é um problema. Ou seja, é curioso isso, né, Pedro? A ausência de informação, ela acaba, obviamente, sendo problemática, mas a abundância de informação de maneira superficial, como a gente vê hoje, também. Pedro, a gente está finalizando o programa Subtexto, cara, mas eu não queria deixar de pedir para você indicar um livro para os nossos ouvintes, um livro que você gosta, pode ser um livro da sua área, uma biografia de repente, um artista, uma obra que, de certa forma, te tocou e que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Tá, legal, Glauco. Aqui, ó, falar em poesia do Alice Salomão. Isso aqui é um livro de antologia poética dele, que é um poeta, foi letrista, tropicalista, né, fez muitas letras aí com Jardim Macalé, né, como aquela do Vapor Barato, por exemplo, né, que é uma letra que ele fez, e é um poeta que cada vez eu gosto mais. Ele tem, assim, uma dicção contemporânea, um pouco aquela matriz da contracultura, um pouco daquela oralidade nordestina, baiana. Então, a poesia sempre é uma coisa bacana, né? Então, não é um livro atual, assim, porque ele já tem algum tempo, mas é um livro que eu acho interessante. Excelente dica. Pedro, queria agradecer demais a sua presença na nossa bancada virtual aqui do programa Subtexto. Espero de verdade que tenha sido tão legal para você quanto foi para mim ouvir você falar de análise do discurso, da sua história dentro da educação, dentro do jornalismo, da música, enfim. Foi muito bacana. Obrigado. Ô, Glauco, eu achei também super bacana, uma conversa boa, que dá vontade da gente continuar, né? Então, eu agradeço, e assim, a existência desses espaços, a gente falou de jornalismo, né, do jornalismo local, que eu acho que essa experiência é uma experiência de informação local, de reflexão local, ela é muito importante, cada vez a gente percebe que ela é mais importante, então, parabéns por estar fazendo esse trabalho. Esse foi mais um programa Subtexto, eu sou Glauco Keller, e sábado, como você sabe, às 3 da tarde, às 15 horas, eu volto na sintonia da Rádio Fiscar 95,3, com mais um convidado, com mais uma convidada para falar de arte, de educação e de cultura. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.